Eu também saúdo a todos na paz do Senhor, amém? E essa semana foi uma semana que eu precisei ficar meditando naquilo que eu ia pregar. No domingo, o pastor Vanderlei, ele me laçou ali atrás e ele falou assim: irmão Davi, você traz uma mensagem na quinta-feira? Confesso para você que eu falei para ele: olha, Vanderlei, não pode ser na outra quinta que eu consigo preparar alguma coisa? Aí ele falou: tudo bem. Aí o culto aconteceu normalmente, a Sueli pregou. Aí quando terminou o culto, ele me abraçou de novo, ele falou assim: a sua resposta ainda é não? Eu falei: tudo bem. Durante a semana eu batalho na palavra de hoje. E eu já havia começado a escrever essa palavra já um pouco tempo atrás, mas eu comecei e parei. Ela estava bem pequenininha. E na minha memória veio uma lembrança do nosso irmão Toninho, querido irmão Toninho, que é o marido da irmã Edna. E eu lembro que bem no finalzinho, que ele já havia desistido da quimioterapia, e ele sabia que ele não conseguia vir mais na igreja. E a pastora Sônia falou: Davi, você acompanha o pastor Toninho lá? E toda quarta-feira a gente tinha o culto familiar, e era muito gostoso, os irmãos se reuniam lá. E o irmão Toninho, ele sempre nos recebia de braços abertos, sempre contente. E ele falou assim: eu desisti da quimioterapia, eu sei o que Deus tem para mim, a coroa que Ele tem guardada para mim já é certa. Então eu preciso terminar meus últimos dias, eu não consigo ir na igreja, mas os irmãos traem essa mensagem de conforto, o louvor. E naquele tempo ele pegava o violão dele e ele começou a cantar assim. Eu naquela época ainda não conhecia esse louvor. Foi das primeiras vezes que eu ouvi, foi ele cantando no violão. Eu não vou cantar aqui, mas eu vou passar a letra, tá bem? E ele cantou assim aquele louvor de Nani Azevedo. Ele falava assim: quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor, eu quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver. Não posso me calar, tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência. Um adorador por excelência eu quero ser. Então eu falei assim: agora eu vou montar uma mensagem em cima. E o título de hoje que eu coloquei, abra a tua Bíblia em João 4:23. E eu coloquei o título como Verdadeiros Adoradores. João 4:23. Já vai projetar aqui? Todos acharam? João 4:23, ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Quem que disse isso? Jesus. O Pai procura aqueles que o adorem, mas que adorem em espírito e em verdade. Se Jesus falou sobre os verdadeiros adoradores, é porque existem também falsos adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Então, existem os falsos adoradores. Jesus disse: o Pai está procurando esses verdadeiros adoradores, porque não está fácil de encontrar. Não existia o verdadeiro adorador. As características de um verdadeiro adorador: é importante entendermos que adorar não é o mesmo que louvar.
Amém? A definição de louvar, ela é elogiar, ela é aplaudir, ela é exaltar, provar, reconhecer virtudes e atributos. A definição de adoração, a definição de adorar, amar profundamente, amar excessivamente, prestar culto, venerar. E eu gostaria nesta noite de voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. Paulo, antes da sua conversão, algumas pessoas até confundem, né? Diz que Deus mudou o nome de Paulo. Isso não é uma verdade. A verdade é que Saulo, ele está no grego. E quando nós vamos para Paulo, ele está em latino. Então, as pessoas se confundem muito. Eu já vi várias pessoas, quando eles estão pregando, ele fala assim: Deus foi lá e mudou o nome de Saulo, agora ele chama Paulo. E não é uma forma de falar e o local que ele estava, amém? Então, quando nós começamos a falar da vida de Paulo, quem já não se perguntou por que Paulo perseguia os cristãos? Por que Paulo, será que Paulo era uma pessoa muito ruim? Para que nós possamos entender o antes de Paulo e o depois de Paulo. Paulo, ele foi, como se diz a palavra? Ele foi treinado, ele foi discipulado por Gamaliel. Gamaliel era um fariseu. Então Paulo se tornou um fariseu. Paulo, ele seguia as leis profundamente. Paulo era decidido naquilo que ele queria. Então Paulo, quando ele tem as instruções de Gamaliel, ele se torna uma pessoa baseada nas leis daquele tempo. Agora você imagine, Jesus tinha vindo há pouco tempo, ele tinha morrido há pouco tempo. Paulo, ele falece 65 anos depois de Cristo. Então ele estava bem no começo ali, onde ele entendia que, imagine umas pessoas dizendo: olha, o cristianismo está crescendo, o cristianismo, os cristãos estão por todas as partes. Paulo era uma pessoa que ele pegava os cristãos e ele encarcerava esses cristãos. Na época de Paulo, o imperador da época era Nero. Nero, como todo mundo já ouviu falar algumas vezes, Nero era um pouco louco. E Paulo seguia. Muitas pessoas passaram pela mão de Paulo. E Paulo sentia prazer, muitas vezes, de buscar. Quando ele estava indo buscar os cristãos, ele sempre encarcerava e pegava os cristãos no caminho, tanto para Jerusalém e quando ele estava indo para Damasco. Nós conhecemos a história, até que um dia ele está indo para Damasco. E quem que chama Paulo? Paulo? Ele não entende: Senhor, Paulo, por que tu me persegues? Mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu tens perseguido. Paulo, naquele momento, agora ele tem um encontro com Cristo. Ele sabia que aqueles cristãos que ele perseguia naquela época, ele sabia: agora eu estou sentindo o próprio Cristo. E nós conhecemos a história, que ele vai até a casa de Judas, lá na rua direita, e ele fica cego por uns dias. Mas Paulo, quando ele está nas últimas prisões de Paulo, depois nós conhecemos a história de Paulo e Silas. Paulo pregou bastante, escreveu 13 cartas, mas em uma das suas últimas prisões, quem visitava Paulo? Lucas. Lucas visitava Paulo e Lucas levava até Paulo o que estava acontecendo lá fora. E lá fora tinha dois missionários que chamava a Priscila e Áquila. Eles estavam escondidos,
porque a fúria de Nero em cima dos cristãos naquela época era muito grande. E Paulo, quando ele estava aprisionado, e ele perguntava para o Lucas, desculpa, sumiu. E ele perguntava para Lucas: Lucas, o que está acontecendo lá fora? E Lucas levava. E quando Lucas falava para ele: hoje haverá jogos. Vocês já viram que lá em Roma tem um Coliseu? Todo mundo conhece por Coliseu Romano. Por foto, algumas pessoas viajando já conheceram o local. Hoje é uma ruína pelo terremoto, mas ainda existe. Porém, naquela época, ele foi criado para haver jogos. E quando Lucas levava para ele: hoje haverá jogos, ele estava querendo dizer para Paulo: os cristãos aprisionados serão colocados em arena hoje. Os cristãos, os verdadeiros adoradores, aqueles que estavam falando de Cristo, eles estavam escondidos, eles agora estavam aprisionados. Eu acredito que Paulo se entristecia ao saber que aquele dia haveria jogos. O que era felicidade para muitos, Nero ordenava que os leões ficassem dias sem comer, porque em poucos dias seriam colocados ali pessoas, e as pessoas não eram escolhidas, as pessoas eram famílias inteiras, crianças, existiam pais. Às vezes eu começo a imaginar e começo a querer entender. Imagine a cabeça de uma mãe, a cabeça de um pai, sabendo que ali seria o último dia, que não tinha para onde fugir. Aquelas pessoas eram lançadas dentro do Coliseu. Mas às vezes nós começamos a pensar e achamos assim: eles entravam tristes, eles entravam com medo. Eles entravam louvando a Deus. Eles entravam cantando. Uma mãe falava para o seu filho: olha, aquilo que Jesus prometeu, daqui a pouco nós vamos sentir. Daqui a pouco nós vamos ver. Jesus prometeu que aquele que morre para Ele, ele tem uma coroa da vida, ele tem a vida eterna. E está pouco. Não duvido que a mãe olhava para o filho e falava assim: fecha os teus olhos, daqui a pouco você vai acordar em outro lugar. Lucas falava assim para Paulo: olha, Nero tem incendiado a cidade, ele tem colocado cristãos como tocha. Nero iluminava a cidade com os corpos de cristãos. O que eles não sabiam, nem o imperador, nem Nero, é que aquele sangue derramado naquele local, que cada gota de sangue que era derramado naquele lugar, ele se multiplicaria, ele receberia de Deus um poder, para que hoje, lá no começo, quando eles começaram, a fé deles nos trouxe até hoje aqui. A palavra foi pregada. Eles não sabiam que todo aquele sangue derramado se multiplicaria pelo mundo todo. Quanto mais eles perseguiam os cristãos, quanto mais eles colocavam em arena, quanto mais eles matavam os cristãos, mais se multiplicava. E quando Jesus procurava verdadeiros adoradores, é nesse sentido. Lá em Filipenses, olha o Paulo de antes, o Paulo perseguidor, o Paulo que agora ele está sendo perseguido. Ele sabia que nessa última prisão ele seria decapitado, ali chegaria o seu fim. Filipenses 1, 20 a 22. Não precisa abrir se você não quiser, meu querido, mas segundo, isso é Paulo dizendo, segundo a minha expectação e esperança
de quem nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cadê aquele Paulo perseguidor? Cadê aquele Paulo que perseguia os cristãos? Paulo estava agora numa situação em que ele sabia que não teria escapatória. Mas a fé de Paulo, como um verdadeiro adorador, ele precisava entregar que as suas cartas saíssem dali, para que elas pudessem tomar um rumo no mundo todo. As cartas paulinas que nós conhecemos hoje, muitas delas escritas em prisão. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e somente enxergamos o viver na carne? As obras da carne têm se manifestado em nossas vidas. Não temos deixado o fluir do Espírito. Infelizmente, a carne tem vencido o Espírito. Olha o que diz lá em Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Porque o Espírito se opõe à carne, e a carne ao Espírito, para que não façais o que quereis. Eu até peguei uma pequena história aqui, é a história de dois lobos, onde um índio, ele conversa com seu neto, e ele fala assim: está acontecendo uma luta dentro de mim, é uma luta terrível entre dois lobos, um é mau, ele é a raiva, a inveja, o arrependimento, a arrogância, o ressentimento, a inferioridade, a superioridade e o ego. O outro lobo é bom, ele é a alegria, a paz, o amor, a esperança, a serenidade, a humildade, a gentileza, a benevolência, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão, a fé. O neto ficou a pensar que o avô disse por uns instantes e depois perguntou: qual dos lobos vence? E o avô respondeu: aquele que alimentares mais. Então, quando nós voltamos aqui para Gálatas 5, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro. O qual deles vai vencer? Aquele que nós alimentarmos mais. A Bíblia fala de uma mulher que sem dúvida foi uma grande e verdadeira adoradora. Lá em Mateus 26, 6 e 7, diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, Maria. Aqui nós temos uma característica de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador tem prazer de estar próximo de Jesus. Aproximou-se dele. Aquela mulher aproximou-se dele. Então, quando nós falamos do verdadeiro adorador, ele tem o prazer de estar próximo de Jesus. No versículo 7, aproximou-se dele, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Aqui nós temos mais uma característica de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador sempre oferece o melhor para Deus. O que nós temos que ter sempre em mente é que o verdadeiro adorador, ele tem o prazer de estar próximo de Jesus. E o verdadeiro adorador,
ele oferece o que é melhor para Deus. O que é ser um adorador? Ser um adorador é contemplar a soberania de Deus e estar disposto a servi-lo. Adoração não é apenas cantar, pular, dançar e gritar. Isso é muito importante. É a demonstração e a sua expressão de louvor a Ele. Mas a adoração vai muito além disso. É estar com o coração ardendo e quebrantado diante de Deus. Então, muitas vezes nós achamos que estamos adorando a Deus de qualquer maneira. Mas para uma adoração a Deus, nós precisamos estar próximo a Ele. Entender o que Ele quer falar conosco. Ouvir a voz do Espírito. Ter uma comunhão com Deus. Hoje em dia o meio gospel virou uma fábrica de dinheiro e muitos cantores e não adoradores trabalham como profissionais, tirando Deus do foco e colocando em seu sucesso, o seu sucesso e a sua fama como centro. O que mais nós vemos hoje, são cantores gospel que arrebatam multidões. Mas muitas vezes nós achamos assim que aquele cantor gospel, ele é um verdadeiro adorador, quando muitas vezes, na verdade, ele está ali apenas pelo dinheiro que está sendo arrecadado. Muitas vezes, não estou falando que são todos, mas a maioria deles não tem nada de verdadeiro adorador. O que eles usam o gospel como uma profissão, como um ganhar dinheiro, como ele poder arrecadar mais dinheiro. Abacuque 3,17, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que nada aconteça em nossa vida, mesmo que nada aconteça ao nosso redor, mesmo que tudo dê errado, eu me exaltarei no Senhor. É isso que muitas vezes depende de nós como verdadeiros adoradores, é estar pronto para servir, é estar pronto para adorar. Adorar é mais que uma atitude, adorar é um estilo de vida. Só adora de verdade quem tem um espírito de adorador. Um adorador que alegra o coração de Deus é aquela que vem do coração. Um ato feito com entendimento e voluntariamente. O verdadeiro adorador adora a Deus, não porque ele faz, mas porque ele é. O verdadeiro adorador não adora a Deus pelo que ele faz, mas ele adora pelo que ele é. Tem um louvor de Delino Marçal, ele diz assim: o adorador de verdade adora em meio às lutas, porque que não são as bênçãos que o levam a adorar, mas sim a gratidão de ter todo o privilégio em poder adorar aquele que é maior que tudo. Só o fato de podermos chamar a Deus, um Deus tão grande, de Pai, já é motivo suficiente para rendermos a adoração. Só o motivo de podermos chamar um Deus tão grande de Pai, como a pastora falou, Abba Pai, Paizinho. Só esse motivo já é suficiente para render-lhes adoração. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
seja a vossa equidade, ou seja, a vossa justiça, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, muitas vezes nós precisamos entender o que é ser um verdadeiro adorador. Amém, meus amados? Quero chamar o louvor aqui, eu já estou quase terminando, amém? Os verdadeiros adoradores são aqueles que conhecem a Deus e são conhecidos por Deus. Deus não vive numa busca desenfreada por qualquer tipo de adorador, que o adore de qualquer maneira. Ele sempre será adorado de verdade por aqueles que verdadeiramente lhe pertencem. Ele sempre será adorado verdadeiramente por aqueles que o pertencem. Amém, meus amados? Põe-se em pé, meus queridos. Eu vou chamar a Patrícia, nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos levantar um clamor, porque é uma necessidade em nós, de nós estarmos sempre encontrando uma maneira, de nós estarmos sempre debaixo daquilo que Deus quer para nós. A nossa família, os nossos filhos, e que Deus, Ele possa sempre estar nos guiando, nos guardando, que possamos sempre estar com o coração contrito naquilo que o Espírito Santo dirige para que nós façamos. Amém, meus queridos?